Estamos no mês de novembro, mês da consciência negra. Os canais sobre livros, todas as redes sociais, os perfis de pessoas que falam sobre livros, decidem neste mês falar sobre autores negros, histórias de personalidades negras, e depois tudo isso cai no esquecimento. Porém, eu decidi hoje, de modo particular, falar sobre um autor negro por dois motivos. Primeiro, pelo mês da consciência negra. Segundo, pelo fato desse autor, já desse ano, ser o ano do centenário desse autor. E terceiro, pela relevância desta obra na questão da reflexão sobre o racismo e o preconceito racial. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento para você a obra Pele Negra, Máscaras Brancas, do escritor Frantz Fanon. Frantz Fanon nasceu na Martinique em 1925, quando ainda esse país era uma colônia francesa. Aprendeu com seus pais de que ele era um cidadão francês. Nasceu numa família de classe média, onde ele teve possibilidade de estudar e foi para a França estudar psiquiatria. Quando ele vai para a França estudar psiquiatria, ele escreve algumas peças de teatro, se envolve no movimento estudantil e descobre, de repente, que ele não é considerado pelos franceses um cidadão francês, que apesar de nos seus documentos estar escrito que ele é um cidadão francês, na verdade, ele é um cidadão de segunda, terceira classe. E por quê? Por vários motivos. Porque veio de uma colônia e porque ele era negro. Ao concluir o seu curso de psiquiatria, ele apresenta essa obra Pele Negra, Máscaras Brancas, como trabalho de conclusão de curso. Porém, a banca rejeitou tudo que ele escreveu nesse livro. Ele é obrigado, num período curto de tempo, escrever outro trabalho de conclusão de curso. Porém, olha o que é a ironia da sociedade. Um material que foi recusado pela academia se transforma em um livro que é referência hoje, até hoje. Então, para a gente ver às vezes como que a academia se encontra atrasada com relação ao conhecimento, muitas vezes. Bem, assim que ele se forma, ele vai trabalhar na Argélia, num hospital psiquiátrico, e se engajará no movimento revolucionário de libertação da Argélia. E será mesmo, ele vai atuar praticamente, ele vai pegar em armas e lutar pela libertação da Argélia. Por isso será considerado terrorista, perseguido pelos donos do governo argelino, vai fugir para a Tunísia. Lá ele publicará textos em jornais e revistas anonimamente. Descobre que está com leucemia, para o seu trabalho, porque lá ele também atuava como psiquiatra, e conclui a sua outra obra, que se chama Os Condenados da Terra. Morre aos 36 anos de idade, uma tristeza. Se Fanon vivesse mais, ele produziria muito mais, teria contribuído muito mais para a sociedade, tanto no campo da psiquiatria, quanto no campo da reflexão sobre o racismo e o preconceito racial. Do que se trata o livro Pele Negra, Máscaras Brancas? Eu já aviso que esse não é um livro fácil de ler. Demorei quase um ano para ler esse livro com um grupo de psicólogas
né? A gente leu pedacinho por pedacinho. Aliás, quero dar um abraço para todas elas, né? Geiciane, todo mundo que participa do grupo, do nosso coletivo, que lê sobre o racismo do ponto de vista, a influência do racismo na psicologia, como que os psicólogos podem considerar nas questões mentais, psicológicas, o efeito do racismo. Então, quero mandar um grande abraço para as meninas. Eu aprendi muito com elas e por isso eu quero dizer que esse livro não é um livro fácil, porque ele vai trazer muitas expressões do campo da psiquiatria e da psicanálise. Porém, não é difícil, não é impossível de uma pessoa ler e compreendê-lo. Uma pessoa como eu, que não sou da área da psiquiatria e da psicologia, ler e compreender esse livro demanda um certo esforço, mas é compensador. Já dei o recado, já expliquei, para ninguém depois dizer que foi enganado. Ele vai abordar o caráter colonial da modernidade capitalista. Então ele vai mostrar, primeiro, que o capitalismo se alicerçou na ação colonizadora. A força do capitalismo se deu muito por conta da invasão dos países europeus nos países africanos e da América Latina. Ponto. E de como que o capitalismo se estrutura a partir do sistema colonial. Então ele já vai logo de cara mostrar isso, que essas duas questões, capitalismo e colonialismo, andam de mãos dadas e que essas duas questões têm tudo a ver com o preconceito racial, com o racismo e, consequentemente, com a psique da pessoa negra. Ele discute a relação do indivíduo negro com o outro indivíduo, seja ele outro negro ou outra pessoa branca, e do indivíduo negro com o outro com O maiúsculo, que esse outro com O maiúsculo é um conceito de Lacan, que é o outro como sociedade, como o pensamento social, a mentalidade social. Então, como que esse outro indivíduo, esse pensamento social, interfere na relação do negro com essa sociedade, com esse pensamento, e até mesmo o próprio indivíduo branco com esse pensamento da sociedade, porque a sociedade ela tem um pensamento que vai interferir na vida de todo mundo. Aponta as máscaras que nós, pessoas negras, temos que assumir para poder fazer parte e ser aceito pela sociedade. Quais são essas máscaras? A máscara estética, nós, pessoas negras, temos que alisar o cabelo, afinar o nariz, se comportar como as pessoas brancas, vestir como as pessoas brancas. A máscara da linguagem, a gente tem que falar como os brancos, né? A máscara da organização social e por aí vai. A gente é obrigado a usar diversas máscaras. Então, por exemplo, quando uma mãe de um menino negro explica para ele que ele não pode ficar andando na rua de chinelo, de bermudão, ele não pode ficar com fone no ouvido, que postura que ele tem que ter quando ele vai ser parado pela polícia. Isso tudo é uma máscara que o indivíduo negro vai ter que usar para poder ser aceito na sociedade. Quando você vê um menino negro, você já vê nele quais potenciais. Ele vai ser um bom jogador de futebol, um bom atleta. Você nunca olha para um menino ou uma menina negra e pensa que ela tem potencial para ser uma governadora, uma vereadora,
uma médica, uma engenheira. Quando você entra num supermercado e você vê uma pessoa negra, você não pensa que ela pode ser mais uma pessoa que está ali para comprar. Você sempre pensa que ela pode ser um funcionário. Ou também, a outra questão é quando você vê uma pessoa negra andando numa calçada e é noite e você se desvia da calçada, né? Então isso tudo, o que é isso? São máscaras que o negro precisa vestir para não ser confundido, porque ele já é confundido o tempo todo como uma pessoa inferior. E o Frantz Fanon vai trabalhar isso muito bem nesse livro. Ele vai mostrar que a alienação colonial, que afirma que o negro é só força. Então, a alienação colonial, ela vai mostrar que o negro, ele só tem uma coisa para oferecer, a força. Que ele não tem inteligência, que ele não é bonito, que ele é animalesco, etc. Essa alienação impossibilita que o indivíduo se constitua sujeito da sua história. E o que vai acontecer com esse indivíduo que vive uma sociedade que o impossibilita de se constituir como sujeito? O que vai acontecer com ele? A alienação. Ele vai ser um indivíduo alienado. Em que sentido? Se eu vivo em uma sociedade que afirma o tempo todo que o certo, o bonito, o elevado, o racional, que a regra em geral é branca, o resultado o que vai ser? A loucura ou a alienação. Usar máscaras brancas é agir como o branco. E usar essa máscara tem consequências absurdas, apesar de ser uma estratégia de sobrevivência. Você não usa porque você quer, você usa para poder sobreviver. Então as pessoas até criticam uma pessoa negra que pinta o cabelo de louro, que usa terno, que se porta, né? Mas ela não quer abrir mão das suas raízes, do seu jeito de ser, porque ela quer. Ela usa isso como estratégia de sobrevivência, para ser aceita. E isso tem consequências. E quais são essas consequências? Essas consequências elas vão aparecer na psiquiatria. Já que o europeu define o humano como o branco, quem não é branco é o quê? Se a humanidade é branca, a negritude é o quê? Essa é uma grande reflexão que o Fanon faz. Aí quando o indivíduo negro inconscientemente percebe que ele não é considerado humano, essa alienação, essa loucura vai aparecer no campo da psiquiatria, que é onde Fanon vai se especializar. E o que quer o homem negro? Pergunta Fanon. O homem negro, ele quer ser humano. E para ser humano, ele lançará a mão de todas as estratégias possíveis. Daí as máscaras brancas. Porém, por mais que ele haja e se coloque como uma pessoa branca, ele jamais será visto pelo outro, tanto o outro indivíduo negro quanto o outro indivíduo branco, como um homem branco. E não ser considerado um homem branco é o mesmo que não ser considerado humano. Portanto, essa vai ser uma luta perdida, porque a sociedade como um todo jamais verá o homem negro como homem, somente o verá como um negro. Para Fanon, não basta
pensar o mundo, refletir sobre essa realidade. É preciso mudar essa realidade. E ele provou isso. Ele, além de ser um pensador, ele se tornou uma pessoa que lutou pela mudança da sociedade. Portanto, ele deu provas daquilo que ele falou. Se eu, Marrelis Mortal, pudesse fazer uma crítica sobre essa obra, a crítica que eu faço é do ponto de vista feminino. Ele é muito misógino. Tanto que eu fiz questão de colocar o tempo inteiro a expressão o homem negro, porque ele fala do ponto de vista masculino, do homem. E quando ele fala sobre a mulher negra, em particular a mulher mestiça, ele fala de uma forma misógina. Não tem como, não tem outro termo para a gente colocar. Mas isso não desmerece a obra como um todo, porque é Fanon que inaugura esse pensamento, é a fonte de muitos e muitas pensadoras negras para a gente repensar nossa maneira de agir, nossa maneira de falar do ponto de vista do racismo. A fonte é Fanon. É ele que inaugura esse pensamento sobre por que a gente tem que ficar falando que quando uma coisa é ruim, a gente fala que a situação está preta. E quando uma coisa é boa, a gente fala que é branco. O branco representa a paz. A magia ruim é a magia negra, né? Então, ele vai mostrando tanto por meio das palavras quanto por meio da história, como que o racismo vai sendo enfiado na cabeça das pessoas. É uma leitura, como eu disse, um pouco difícil, mas extremamente necessária. Eu aguardo você semana que vem aqui no canal com mais uma resenha. Tchau!